Olá, hoje eu vim falar para você, essa mulher forte. E aí eu vim fazer um questionamento. O que é ser uma mulher forte? As nossas ancestrais já eram mulheres fortes, né? Tanto é que hoje, se estamos aqui num nível, né, de um entendimento maior, de respeito à mulher, que ainda está muito longe de ser o ideal, a gente sabe disso, mas que de alguma forma a gente já conquistou muito, né? É muito por esse legado deixado por elas, né? Por todo esse caminho trilhado pelas nossas ancestrais. E elas sempre foram mulheres muito fortes. Embora muitas, né, praticamente todas de nós no passado e até ainda hoje, fomos e somos abafadas, né, pelo que a gente é de verdade, pela nossa essência, pela nossa verdade, pelos nossos direitos, inclusive direitos básicos, nós ainda estamos caminhando rumo à evolução dessa liberdade feminina, mas temos que concordar que já chegamos, né, já avançamos muito, e muito por conta de todas as mulheres que vieram antes, e por isso nós devemos reverenciá-las, né, e honrá-las por isso, e termos muita gratidão por tudo. Mas o fato é que eu acho que a gente, pelo menos é uma opinião minha, minha visão, né, a gente veio se perdendo ao longo dos tempos, porque nós viemos de um processo onde a mulher era totalmente abafada, né, extremamente submissa e totalmente desrespeitada, e aí viemos galgando aí essa liberdade feminina de expressão, conseguimos muito. Mas hoje, nos dias atuais, eu percebo que a gente vem se desconectando da nossa essência, da nossa verdade, muito por conta de tudo que passou, né, dessa necessidade de afirmação e até de autoafirmação mesmo, do reconhecimento do nosso valor, né. Só que aí a gente acaba se desconectando da essência feminina. As nossas ancestrais, como eu falei, elas também eram fortes, mas elas tinham a essência feminina. E foi isso que deu força para que elas chegassem, né, no nível que chegaram, né, que muitas mulheres, inclusive, pagaram com as suas próprias vidas, mas traziam a essência feminina como uma verdade absoluta. E nós, eu percebo, e aí eu falo muito por mim também, né, durante muitos anos da minha vida, até pouco tempo atrás, eu ainda tinha muito essa mentalidade de que ser forte, a gente precisava estar se desconectando e se afastando dessa essência, né. Por quê? Porque a nossa realidade hoje, né, onde o mundo é basicamente, masculino, e a força vem muito desse masculino, e quando eu falo da força, e não da força real, mas da força que eles impõem, né, para nós enquanto sociedade, a gente vai se desconectando dessa essência feminina e vai querendo tomar esse lugar, né. E aí um lugar de um masculino que também é totalmente ferido, um masculino que precisa ser curado também, não é só o feminino, mas isso aí já seria a pauta para um outro vídeo, né. E a gente, além da gente se desconectar da nossa essência, a gente quis assumir muito um lugar ferido, de um masculino ferido. Então assim, eu acho que a gente se perdeu bastante coisa, né. E eu percebo isso assim, não só em mim, mas em todas as mulheres que eu convivo, que de alguma maneira existe uma troca, um cansaço absurdo, né. A gente está exausta, está cansada e a gente não sabe nem dar nome para esse cansaço. Por mais que a gente descanse, que a gente tente relaxar, esse cansaço ele está constante. Mas por que desse cansaço? Eu acho que é uma carga mais emocional e energética, né, do que necessariamente um cansaço físico. Obviamente o nosso corpo ele vai dar respaldo para tudo aquilo que a gente sente, então naturalmente ele vai trazer isso como até como um alerta, né, essa fadiga, esse cansaço, alguns problemas de saúde, inclusive problemas na parte reprodutiva feminina, eu acho que está muito ligado a essa negação do nosso feminino, né. E aí eu acho que a gente não deve falar sobre uma questão de força feminina, porque isso é um fato, né, todas as mulheres trazem essa força, não existe uma mulher forte, acho que todas nós somos muito fortes. Só que a gente acaba se desconectando da nossa essência e essa força ela fica muito diminuída. Ela fica uma força muito mais brutal do que de sensibilidade.
E é isso que traz a gente esse cansaço extremo, por conta de estar fugindo da nossa verdadeira essência, né. A gente, foi educada, né, inclusive muito da minha geração, hoje em dia eu percebo que as meninas mais jovens elas já têm uma outra, visão sobre isso, mas a geração lá de 70, 80, né, e até ali dos anos 90 ainda tinha muito essa percepção de que a gente precisava ser aquelas que iriam romper os padrões de todas as formas, e fomos, de fato, percursoras de muitos movimentos, aonde traz aí uma liberdade maior e expansão feminina, mas isso traz um peso também, porque a gente acabou se desconectando do que era antes e a gente ficou só naquilo que a gente queria realmente de expansão, o que é maravilhoso. Mas eu acho que a gente pode integrar todas as nossas partes, né? Não tem como mais a gente voltar a ser o que a gente era no passado, né? Não tem como. Mas a gente também não pode perder tudo isso que foi conquistado no passado. Então, eu acho que a gente deve integrar essa força, a força do feminino, a sensibilidade do feminino, a ação de movimento e expansão feminina, mas jamais perdendo a essência, né? Então, assim, esse vídeo é mais para um convite mesmo, para a gente pensar, né? E aí, obviamente, a gente ficaria aqui horas falando sobre essa questão, e inclusive eu tenho pensado muito, né, em reunir outras mulheres para a gente discutir sobre o assunto. Cada mulher que eu paro, que eu sento, que eu converso, 5 minutinhos, eu percebo que todas estão partilhando desse mesmo sentimento, né? Da vontade dessa volta, né? Dessa volta para o feminino, da onde a gente pode se permitir. A gente não é a salvadora do mundo, né? A gente tomou esse papel, esse lugar de salvar o mundo, de engolir tudo, a gente entende que fortaleza a gente entendia, né? A gente está começando a abrir a mente que não é bem por aí. Entendia que o fato de ser forte é aquela que acumula muitas funções, aquela que abre mão de si mesma, né? Aquela que aceita tudo. A gente confundiu sabedoria com silêncio, a gente confundiu excesso de sensibilidade com fraqueza, né? E não é nada disso. A mulher, por essência, é sensível, a mulher, por essência, é intuitiva. A mulher é, por essência, ela não precisa manifestar força física. A gente confundiu tudo. A gente ficou muito forte, a gente ficou muito autônoma, muito independente. E isso trouxe um sobrepeso, porque, além disso, a gente não deixou de ainda assumir o papel na sociedade da mulher que realiza, que faz, né, que está ali sobrecarregada com os afazeres. Então a gente foi para o mundo, mas não saiu de casa. Então, assim, isso causou muita sobrecarga. E eu acho que está na hora da gente começar a repensar no equilíbrio das coisas, né? São pequenos, obviamente, não dá para mudar de forma brusca, abrupta, muitas coisas, mas a gente pode estar começar a regredir, não regredir jamais, mas a dar uns passinhos para trás e reavaliar, né? Até que ponto eu preciso realmente fazer isso? Até que ponto eu quero estar ocupando um lugar do masculino ou eu quero simplesmente ser uma mulher mais autônoma? O que é ter autonomia feminina? A autonomia feminina é excluir o papel do homem da sua vida e aí você tomar esse papel para si, mas também ficar com o papel feminino. Você é a mãe, você é a cuidadora, você é a que trabalha, você é a que nutre emocionalmente, você é a que nutre espiritualmente, é você que está ali o tempo todo fazendo o meio de campo emocional, sendo o esteio emocional dessa família, né? E às vezes até as mulheres que ainda não têm família, que são solteiras, mas já sentem esse peso, né? Então, assim, vamos reavaliar tudo isso, porque isso está causando muita sobrecarga em nós. Eu pretendo trazer outros conteúdos em relação a isso, porque assim, um assunto extenso demais, mas eu já gostaria de deixar essa provocação para a gente continuar, né, esse processo de falar sobre isso. E eu queria convidar, inclusive, outras pessoas, outras mulheres que queiram deixar também o seu ponto de vista, a sua visão sobre isso, um desabafo que seja, não importa. Mande para mim seu vídeo, para a gente poder começar
a falar sobre isso, de repente trazer aqui uma reunião entre nós para a gente conversar, trocar ideias, né? Eu acho isso muito importante. Vamos nesse movimento? Um beijo.